O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: Ele tem feito bem em todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz uma cura de um homem que tinha uma doença em decorrência de outra, não é? O homem falava com dificuldade porque era surdo. E porque era surdo, ou foi ficando surdo, começou a falar com dificuldade. A gente só sabe falar o que fala porque não é surdo. Para aprender a falar, a gente precisa conseguir escutar, né? Então, um homem que porque surdo, e possivelmente não nasceu surdo então, foi perdendo a capacidade da fala. E para recuperar a fala, precisa ser curado a sua surdez. E no final do Evangelho diz então que muitos impressionados diziam: Jesus faz bem em todas as coisas, Ele tem feito bem em todas as coisas. Ao surdo faz ouvir, ao mudo faz falar. É em Jesus que o ser humano é refeito. Por isso que nessa semana onde nós ouvimos esses evangelhos que falam dos milagres físicos de Jesus, a primeira leitura é do livro do Gênesis, onde nos fala da criação de Deus, que Deus fez tudo desde o início, viu que era bom. Ontem nós vimos Deus dando a Adão uma auxiliar que o completasse, a mulher. E hoje então o relato da entrada do pecado no mundo. A narrativa então de um mundo e de uma criação perfeita, mas algo saiu errado, por influência do maligno, somado ao mau uso da nossa liberdade, não é? E aqui nós temos então a primeira leitura, que vai falar dos nossos ouvidos então. O homem e a mulher tinham ouvido de Deus: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra, usem de tudo, tudo é vosso, só aquela árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, ali vocês não tocam. Se vocês tocarem, vocês vão morrer. Não no sentido de que eu, Deus, vou matar vocês. Ela mata, não toque naquilo ali. E ainda Deus deu um motivo, porque se tocar, morre. Mas que isso eu não vou explicar, também não quero explicar, não preciso explicar. Porque de tudo que eu fiz, eu reservei algo para mim. Eu sou o Senhor, não quero que toca nessa aqui. Desfrutem de todas as outras coisas. Foi isso que Adão e Eva tinham escutado. Era isso que tinha entrado pelo ouvido. Vamos pensar, um mandamento então, né? Uma ordem de Deus. Muito bem. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. E aqui nessa narrativa do Gênesis, então, vai haver uma identificação do diabo, do capeta, Satanás, coisa ruim, seja lá qual nome você prefira, com a serpente, porque quando esse texto foi escrito, o povo de Deus, ao exercitar sua fé, rodeado de povos pagãos, um dos deuses que mais se cultuavam, numa religião que lá se tinha,
era um Deus que cultuava uma serpente, que tinha esse poder de sedução. E a gente sabe até hoje, de algum modo, né, que a serpente, o bichinho mesmo, Deus o livre guarde aqui, só de pensar, trem meio horripilante, ela tem algo de sedutor, né? Aquele negócio de fazer assim com a cabecinha, diz que não pode ficar olhando, não sei, né? Diz que se ficar olhando, ela... Quem é que fica olhando os olhinhos de uma serpente também merece, né? Enfim, a serpente era o mais astuto, ou seja, uma idolatria astuta, que levava o ser humano para o pecado, para as orgias, para o paganismo, para os sacrifícios absurdos, às vezes até de crianças, e tudo isso para pedir chuva. A nossa chuva. Porque uma boa chuva dá uma boa colheita. Quando o assunto é dinheiro, feia, o sujeito vende a mãe, blasfema a Cristo e ajoelha para o capeta. Desde sempre. Quando o objetivo final é o bolso, é o dinheiro, a pessoa vira a cabeça mesmo, né? E fica olhando para uma serpente. Tem que apanhar de cinta, mas vai lá. É por isso então que o autor sagrado vai dizer o seguinte: o mal existe no mundo porque o ser humano é besta, mas o diabo é astuto. E se eu fosse para escolher onde é que está o diabo, está na serpente, ou seja, está nesse culto idolátrico que está ao nosso redor aqui, e que está famoso, está na moda e está na vez. Ponto, fecha parênteses. Mas em todos os casos, a serpente diz à mulher, então tudo começa no ouvido. Ouvido. Gente, o Espírito Santo precisa estar na porta do nosso ouvido como um filtro. Para nos ajudar a ouvir a voz de Deus, precisa estar no nosso ouvido como um filtro para a gente saber filtrar a voz que é do maligno. Se Eva tivesse sentido no ar o cheiro de perigo, ela não tinha ficado nessa conversa besta que arrebentou com a vida dela e a nossa. Essa conversinha, que não precisa muito para saber que é satânica, mas Eva fica na conversa. E como é que é a voz do diabo? É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? O diabo preste atenção. Vocês estão me ouvindo bem aí com essa chuva? Está entrando certinho? Tá, Carché? Tá vendo? A voz do diabo, ela é uma meia-verdade que embeleza a meia-mentira e piora o lado da verdade. Vamos entender isso aqui, me dá de presente sua atenção, tenta ficar acordado. Quem está em casa também, senta direito no sofá, que isso é importante. O diabo é uma voz que conta, ele pega uma verdade, faz ela virar meia-verdade. A meia-verdade que fica, ele deixa muito feia. E a meia-mentira que ele põe, ele deixa muito bonita. É verdade que Deus proibiu vocês? Verdade, Deus não tinha proibido, isso é verdade. De comer de todas as árvores do jardim, de todas não, só de uma. O que o demônio está fazendo? Aumentando, inchando, inflacionando o lado difícil da voz de Deus. Deus proíbe, sim ou não? Sim. Proíbe tudo? Não. Mas ele pega a verdade da proibição, deturpa e faz Deus ser um Deus que proíbe tudo que é bom. Tudo que é bom não pode. Tudo que é bom é pecado. E se não for o pecado, como é que a gente vive? Vocês já me viram contando essa história, lá dos primeiros acampamentos nossos, acampamento juvenil. O menino saiu todo animado. Agora vai. Né? Minto, querendo fazer o acampamento juvenil. Aí veio que vocês até queria, mas depois que a gente faz acampamento não pode fazer mais nada. O que, aliás, também é uma meia-verdade em todos os sentidos. Essa frase dele, se fosse certa, tinha que ser assim: ô padre, diz que depois que a gente é batizado e tem o nome de católico, não pode fazer mais nada. Que campismo não é religião, campista não é igreja. Depois que faz acampamento não pode mais fazer coisa errada. Não, depois que você é batizado não pode fazer mais coisa errada. O povo é doido, mas vai lá, vamos pegar a fala do menino. Pá, até queria ir, mas que depois que faz acampamento não pode fazer mais nada. Falei, não, querido, só não pode pecar. Aí ele olhou e falou assim, então, tipo, se não for para pecar, não vale a pena viver, né? Porque tudo é pecado.
Veja, meus irmãos, é verdade que Deus proibiu? Sim, não pode comer. Opa! Foi só de uma árvore que não podia, não era de todas. E aqui está a voz do demônio. Deus e igreja, proíbe tudo, tira tudo, tudo que é bom você não vai mais fazer, é chato, é ruim, não dá certo, não funciona. Olha a voz maligna aí. Fazer Deus parecer mal, fazer Deus parecer mesquinho, fazer Deus parecer uma coisa idosa, velha, sem vida. Eita Eva, já era para ter corrido, né? Então, uma meia-verdade onde Deus fica feio e o pecado é que fica bonito. Porque como é que continua a história? A mulher disse, não, nós podemos comer de tudo, só não podemos comer daquele ali. Porque ele disse que aquilo ali, se nós comermos, nós vamos morrer. O que o demônio faz? Com a mentira que ele coloca junto com a meia-verdade? Mentira, menina, vocês não vão morrer coisa nenhuma. É que Deus sabe que no dia que você comer disso aí que ele disse que não pode, o seu olho se abrirá e vocês serão como deuses, vão conhecer o bem e o mal. Ou seja, aquilo que é proibido é muito bom, aquilo que é proibido é melhor do que tudo que é permitido. Aquilo que é proibido dá em você um sentimento de que você é como Deus, e agora você sabe mais que os outros, inclusive que você conhece o bem e o mal. Meias verdades, onde Deus fica feio e o proibido fica glamuroso, fundamental. E aí, minha gente, nossa mamãe Eva, junto com o papai Adão, que tem culpa no cartório também. Cadê o Adão nessa conversa para pegar um porrete e matar essa cobra? Estava no Free Fire, só pode. Estava esparramado no sofá, assistindo de novo os gols da rodada. Deixou a mulher sozinha. Deus não tinha feito Adão e Eva para ficar junto? Ele não tinha falado ontem, osso do meu osso, carne da minha carne? Mas assim como muitos homens, né? Depois que mordeu a carne, roeu o osso, só quer saber dali uma semana que tem mulher. Deixou a Eva sozinha, gente. Tivesse o Adão lá, para defender a mulher, para falar, mulher, cobra não fala. Esse lado feminino meio, né, ai, um gatinho, o homem é um bicho mais racional. Claro que tudo isso aqui que eu estou fazendo é um exercício pedagógico com vocês, né? Mas enfim, cadê o Adão nessa história, né? Ele vai aparecer depois só para culpar a mulher também. Figuraça, bicho. Deus fez tudo para ele, deu uma mulher para ele, ele não cuida da mulher que tem, ele é bundão, peca junto, e na hora do acerto de contas, ele que é o Adão que veio primeiro, foi a mulher. É para acabar com o piqui do Goiás. E aí veja, quando o nosso ouvido não escuta mais a voz de Deus e escuta as meias verdades diabólicas, a mulher então viu que seria bom comer do fruto da árvore. Deus tinha dito que era ruim, mas agora uma voz disse que era bom. E não é que ela concorda? Porque era atraente para os olhos, desejável para se ter conhecimento. Agora alguém me explica, como é que eu olho para um fruto, ele é atraente, olha a maluquice que vai virando, atraente para o olho, a boca salivou, ela concluiu que se ela comesse ela ficava inteligente. Qual é o sentido disso? Nenhum, porque o pecado não tem sentido nenhum. Então ela colheu, comeu, deu para o marido, que aceitou, que não questionou, que não perguntou, de onde é que você veio com esse fruto? Onde é que você arrumou isso aí? É um bicho desleixado, meu Deus do céu, come do fruto, não é isso? Então os olhos dos dois se abrem e eles reparam que eles estavam nus. E aí eles vão então fazer as tanguinhas. E é por causa do primeiro pecado da humanidade, que eu sei que você já entendeu, que não tem a ver com uma maçã, pelo amor de Deus, mas tem a ver com o desejo de querer ser Deus. Ninguém manda em mim e ninguém sabe mais do que eu. Portanto, meus irmãos, nós conhecemos muitas pessoas que são diabólicas. Elas não matam, talvez, não roubam, talvez, o resto estão fazendo tudo. Em nome do quê?
ninguém manda em mim, ninguém sabe mais do que eu. Elas sabem mais que Bíblia, mais que Jesus, mais que o padre, mais que a mãe, mais que o pai, mais que a esposa, mais que o marido. Elas sabem tudo. Elas sabem o bem e o mal. E quanto mais nós somos assim, o corpo do outro e a pessoa do outro é um problema. Nesse instante, Adão e Eva passam a ter vergonha um do outro, bloqueiam um com o outro. O outro me ameaça, o outro é perigoso, eu preciso me defender do outro, eu não posso ser transparente com você, porque eu nem sei das suas intenções. Então eles precisam se vestir. Claro que aqui já tem todo um aspecto do corpo humano ser objeto de pecado mesmo, a gente perdeu a pureza. E o outro virou objeto. Mas também tem todo esse lado do ter medo do outro e enxergar o outro ao mesmo tempo como objeto, ao mesmo tempo como inimigo. E aí então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim do Éden, à brisa da tarde, olha que lindo isso, gente, de tardezinha Deus soprava um vento, uma brisa, era um ar-condicionado natural, o mundo não precisaria de ar-condicionado, não fosse o pecado. Deus mesmo baixava no 17, 18 graus, que geladinho que pede coberta, Deus mesmo fazia para nós. O mundo era uma perfeita harmonia, só que aí o Adão e a Eva esconderam-se do Senhor por medo. Escuta a voz de Deus e faz o quê? Se esconde, a surdez. Todos nós somos meio, no mínimo, meio surdos à voz de Deus. E quando não, a gente tem medo da voz de Deus. Medo da voz de Deus. Você nunca parou para pensar o porquê que as palavras de Deus que te encantam, que te animam, que te inspiram, a mesma palavra que faz tudo isso em você, provoca birra, ódio, irritação no outro? Sono no outro, leseira no outro. Você nunca parou para pensar isso, gente? Como pode o Jesus que te encanta causar tanta chateação nos outros? Todos nós somos meio surdos à voz de Deus. E quando ela vem, esse desejo de se esconder, o medo de Deus, porque o pecado trouxe junto com tudo o orgulho, a vaidade. Vamos pensar nos medos que a gente tem. Você pensa nos seus, eu penso nos meus. Mas vamos pensar sobretudo no medo que a gente tem talvez das pessoas. E sobretudo do medo que a gente tem de quem possa ter o direito, o poder ou o lugar, o status de nos avaliar ou de nos corrigir. Vamos olhar bem para esses medos e vamos tentar encontrar isso aqui. É racional o medo que às vezes a gente tem? Ou ele não é muitas vezes simplesmente o nosso orgulho e a nossa vaidade? Por que é tão difícil se confessar? Qual é a racionalidade prática e concreta para a gente ter medo do sacramento da confissão? Não, padre, sabe o que é? É que de vez em quando a gente vê as pessoas que vai confessar, elas saem de lá com o olho roxo, sem 2 dentes na boca. Deus o livre, padre. Eu não gosto de briga. A pessoa vai confessar, ela sai sem um braço, uma perna para pagar os pecados que cometeu. Então ali mesmo pega uma motosserra e... Não é assim? O outro foi confessar, a penitência dele foi ir até em casa, até voltar para casa de joelho, no asfalto. Qual é a racionalidade do medo? Se não tem coisa que seja racional, é o quê? É o meu orgulho, é a minha vaidade pessoal, aflorada dentro de mim, não tem outra justificativa. Orgulho, vaidade, isso provoca medo. Orgulho e vaidade, às vezes até do médico, a vaidade pessoal, você está com dor, você está com um problema, você está com, às vezes, vai no médico, não, você que tem vergonha. Ué, mas vergonha de falar para o médico? Você acha que ele nunca ouviu falar a palavra hemorroida?
Você acha que ele nunca ouviu falar? Diarreia? Qual que é o seu? Às vezes tem uns problemas mais íntimos. Vai lá e fala, doutor, a hemorroida está matando. Mas e a vergonha? Então não é medo, né? É uma vergonha, é um orgulho pessoal. E nós carregamos como consequência do pecado um orgulho que às vezes nos rouba, e uma vaidadezinha pessoal, que às vezes nos roubam a graça de Deus, que nos afastam de Deus e da voz de Deus, e a gente vai se esconder daquele que nos amou, daquele que nos ama, e do único que pode nos curar e nos libertar. Então a gente chega no evangelho de hoje, Jesus está passando por tantos lugares, e vão trazer para ele então o surdo, que porque ficou surdo, fala cada vez mais com dificuldade. E pediram a Jesus que impusesse nele a mão. Fico imaginando esse homem com vergonha de chegar perto de Jesus, dando trabalho para ir. Né? Ele era meio surdo, mas ele entendeu que estavam levando ele para receber uma oração. Diz ali que tinha uma multidão. Ele falava com dificuldade, mas talvez devia conseguir gritar. Você imagina esse homem indo sendo levado à força? Não, pelo amor de Deus, não. Rapaz, vai lá no canto ali com o homem lá para ver se ele... Tenta falar alguma coisa para ele, talvez ele vai fazer uma oração. Se ele perguntar, você responde com a cabeça. Não tem vergonha, eu me... Ô Jesus. E aí Jesus faz o que com o homem, minha gente? Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Olha que bonito isso. Alguns milagres Jesus não consegue fazer com muita gente ao redor dele. Jesus tirou o homem da multidão. Meu filho, enquanto você continuar com essa tua vida embolada nesse tanto de amigo que você tem, enquanto a tua casa sempre tiver com esse tanto de gente, enquanto você precisar estar sempre com muita gente, olha, não sei o que Deus vai fazer por você não. Jesus afastou o homem da multidão. A gente é muita bagunça, é muito barulho, é muita informação, é muita conversa e é muito celular. É simples assim. Jesus nos pega pela mão e quer levar a gente fora da multidão. Mas é churrasco, é festinha, é porque sextou, é porque sabadou, é porque domingou, mas agora também segundou, terceirou, quarteirou e quinteirou. A pessoa não para mais. É o tempo todo uma multidão de gente que não vai nem abrir o seu ouvido, nem te ensinar a falar, quando não vai piorar a sua vida. É uma multidão de gente na nossa tela aqui, ó, nos nossos dedos. E aqui, querido, o que eu aprendo, o que você aprende? Tem coisas na sua vida, na minha vida, que não vai ser ninguém que vai poder nos ajudar, que não vai ser ninguém que vai poder curar. É você e Jesus sem a multidão, é dentro do teu quarto. É na sua oração pessoal. Tem coisas que vêm da oração comunitária. Tem coisas que vêm da intercessão, da imposição de mãos, do padre, de quem tem o dom, de qualquer outra coisa. Tem coisa que é entre você e Deus. Eu não posso resolver isso aí. Ou você aceita a mão de Jesus que te leva para o silêncio da oração, ou tem coisa que não vai acontecer. Fora da multidão, só você e eu. Deixa a multidão lá, eu preciso ficar sozinho com você. Você e eu, através da Bíblia. Você e eu no momento da comunhão, quando você comunga, você e Jesus. Sem arrancar cutícula, sem alisar cabelo, sem olhar no relógio, sem reparar se tem gente, se não tem gente. Você e eu. Jesus e eu. Tem coisas que é entre nós e Deus, minha gente. Veja, não estou estimulando você a ficar cheio de segredo, não partilhar o seu coração, você está entendendo. Eu estou dizendo que tem coisas na nossa vida que sou eu que decido pegar aquilo e levar para a oração. Eu pego aquilo e levo ali no Santíssimo nas quintas-feiras de adoração. Não sei se é na hora do almoço, no meio da tarde, saindo 10 minutos antes ou chegando 10 minutos depois no serviço. Eu pego aquilo, pego uma novena e eu rezo aquilo. Tem coisa, minha gente, que não tem padre, psicólogo que resolve, não. Já está todo mundo sabendo,
do adultério, da traição, da vida financeira. Todo mundo já sabe, estamos sentindo dó. A gente está de coração partido por você, mas tem coisa que ou o seu joelho dobra. Como o padre falava nas homilias do final de semana, tem coisas para nós que nos esperam antes do sol nascer. O meu joelho, a minha oração, Jesus e eu, sem ninguém, e lá eu vou enfrentar a coisa. Lá eu vou lutar com esse diabo, lá eu vou chorar esse pecado, Porque ninguém se fere no meu lugar, ninguém se cura no meu lugar. Então Jesus levou para fora. E olha o gesto de Jesus. Jesus é Deus. Adão e Eva tinham o que de Deus? Medo. Jesus quer mostrar que a gente não precisa ter medo dele. O que Jesus faz? Coloca o dedo no ouvido, toca, né? E nós somos curados, meus irmãos, pela humanidade de Cristo. Por um Deus que se fez carne, por um Deus que tem dedo, por um Deus que se fez concretude. Por isso Jesus instituiu os 7 sacramentos da igreja, porque por mais que eu possa então falar com Ele lá no meu quarto, dentro do meu coração, Ele toca, Ele quis tocar e ser tocado. Por isso Ele deixou os sacramentos da igreja, que comunicam as graças, e todo sacramento ele é sensível. Pão, vinho, água, óleo, mão. Jesus que toca. A gente não pode viver sem o toque dos sacramentos. A oração pessoal, ela reforça o sacramento que nos tocou. Mas sem ele, ela fica sem nada. Você entende isso? Vamos pensar assim, o sal. O sal é uma bênção, desde que ele tem uma comida para salgar. Porque se ele não tem uma comida para salgar e você jogar sal na boca, Deus o livre guarde. Então, a nossa vida de oração reforça, como se fosse o sal, no alimento físico que a gente mastiga. A Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio, o sacramento da ordem, a crisma. Jesus tocou com os dedos, e aí Jesus fez um gesto. O homem falava com dificuldade. Jesus é a palavra de Deus, né? Jesus cuspiu, e com a saliva tocou a língua dele. Então agora imagine isso. Jesus cuspiu, aquela pocinha de baba na mão, e passou na língua do homem, ungiu a língua do homem com a própria saliva. A intimidade, a humanidade de Jesus na humanidade do homem. Quando a gente comunga, nós recebemos Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, saliva com saliva. E é um gesto de profunda intimidade, é ou não é? Você só tolera a saliva, né? De quem que você tolera a saliva? Só de quem é esposa, namorado, namorada, não é isso? Tem que ser muito íntimo. Porque o que é um beijo, minha gente? Não uma troca de baba, de saliva. É muita intimidade. Correto? Veja, Deus se faz próximo. Deus se faz íntimo. Deus se dá a nós. E aí então, parece que o homem era meio difícil. E parece que a raiz das coisas era um tanto quanto espiritual. Jesus então, toca no ouvido, gospe, molha a boca do homem, põe a mão em cima do homem, olha para o céu e suspira. É uma mistura de cansaço, é uma mistura de não posso errar, mas é uma mistura de pelo amor de Deus, meu filho. Vê se você entende. E o que Jesus diz para ele? Éfata, abre-te, se abra. Gente, Deus suspira diante do nosso fechamento, porque Deus não pode violentar a nossa liberdade. Você entende isso? Veja, o Jesus que pode curar ouvido, surdez, mudez, paralisias, lepra à distância. Ele só tem um grande desafio nessa vida, Jesus. Só um desafio Jesus tem. O nosso fechamento. Por isso ele suspira. Abra-te. É uma ordem, mas é um pedido. Gente, Deus não nos violenta. A ordem de Deus é um pedido. Não matarás.
É uma ordem, não é? Sim ou não? Balança a cabeça para eu ver se você está vivo ainda. Sim. Não matarás. É uma ordem, sim ou não? Mas também é um pedido. Porque se você decidir que você vai matar, você mata. Não cometerás adultério. É uma ordem, sim ou não? Mas também é um pedido. Se você quiser adulterar, meter o pé na bunda de Jesus e da mulher ou do marido, você... abra-te. É um pedido. É uma ordem, um pedido e uma ordem. É um suspiro, gente. Você já imaginou? Será que isso não é a sua realidade e a minha hoje? Será que hoje ao entrar na fila da comunhão, Jesus, quando a gente chegar na frente dele, ele diz, será que Jesus não vai suspirar? Fisicamente a gente não vê isso, mas se a gente tivesse esse dom, né, que os místicos tiveram de ver Jesus, será que a gente não veria Jesus diante de nós? Se abra, meu filho. Se abra. Vai, abre um pouquinho. Me dá espaço. Se abra. Deus manda, mas é um pedido. Muito mais do que uma ordem. Deus solicita sua boa vontade. Deus solicita um pouquinho do teu querer. Abra-te. É medo, é orgulho, é vaidade. Abre um pouco disso. Comeu do que não devia ter comido? Abre um pouco disso. Abra-te. E aí então o homem se abre. Imediatamente os seus ouvidos se abriram. A língua se solta, porque se escuta agora sabe falar. Se escuta agora sabe se expressar. E a gente já conhece o poder da palavra e da fé. Lembra o evangelho de ontem? O que Jesus falou para aquela mãe, para aquela mulher? Por causa do que você acabou de falar. Está tudo certo, vai em paz. O ouvido se abre, a língua se solta, ele fala sem dificuldade. E aí Jesus vai dizer, né? Conta isso para ninguém não. Eu fiz de graça, você não precisa nem contar para ninguém se você não quiser. A gratuidade de Deus conosco, né? A generosidade de Deus com a gente. Olha, Jesus fez e falou assim, nem conta para ninguém. Fica entre nós dois. Ninguém precisa saber que eu te ajudei. É nós. Mas quanto mais recomendava, mais eles divulgavam. E aqui está, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você faz o bem para alguém, a sua parte é dizer, conta para ninguém não precisa contar. Porque eu não estou fazendo isso com segundas intenções, para ser bem visto, não. Mas a pessoa que recebe o bem, é dever dela contar. Você entende isso? Então Jesus não tem que ficar esperando elogio. Mas o mudinho tem que elogiar. Correto? Não é assim na nossa vida? Você faz algo com uma pessoa, a pessoa vem te agradecer, você fala assim, não, imagina, não foi nada não. Aí a pessoa diz, não, mas eu tenho que te agradecer. É o exercício das duas virtudes. Jesus precisa exercitar a humildade. Não conta para ninguém. Mas o homem que recebeu o bem tem que exercitar a gratidão. Então ele conta para todo mundo. Eu fiz por você e vou te dizer, não conte para ninguém. Isso é a humildade de quem fez. Mas o silêncio em não propagar o bem feito, às vezes é o pecado da falta de gratidão. Por isso os testemunhos são importantes, minha gente. Os testemunhos são importantes. Porque confirmam a fé. E aí olha o que o povo vai dizer. Todo mundo fica impressionado. Ele faz bem todas as coisas. Tem feito bem todas as coisas. Os surdos faz ouvir. O mudo faz falar. Jesus faz bem todas as coisas. E é preciso que as pessoas saibam. Porque talvez tenha um surdo por aí que ainda não sabe quem é que faz ouvir. Talvez tenha um mudo por aí que ainda não sabe quem é que faz falar. Por isso o bem que fazemos tem que ser gratuito. O bem que fazemos não precisa e não deve sofrer se não foi elogiado, paparicado. Mas quem recebeu o bem precisa propagar o bem. Então o homem conta e as pessoas se impressionam e concluem. Jesus faz bem todas as coisas. Durante toda essa semana a gente ouviu na primeira leitura do Gênesis a seguinte expressão. E Deus viu que era bom. Hoje não teve isso na leitura, teve? Não teve. Hoje teve o diabo
derrubando o ser humano. Por isso hoje, no Evangelho de hoje, o Deus lá do Antigo Testamento, Deus Pai, que tudo criou, não fez nada. Quem é que fez hoje? Jesus no Evangelho. Ele faz bem todas as coisas. Deus Pai criou tudo. Deus Filho conserta tudo. Deus fez, viu que era bom. Deus fez, viu que era bom. E agora a gente entende que Jesus faz e faz bem. Faz o surdo ouvir, faz o mudo falar. Por isso, irmãos e irmãs, é em Jesus que a gente fica bem feito e bem acabado. A vida às vezes nos estraga ou nos estragou. A vida às vezes nos deformou. A vida às vezes foi fazendo a gente ficar meio surdo. E hoje a gente já fala com dificuldade. Quantas pessoas eram boas, alegres, sorridentes, otimistas. Hoje, azedas, tristes, medrosas, briguentas. Às vezes a gente não fala isso. Meu Deus, mas cadê aquele menino alegre que você era, aquele filho obediente? Olha o que você virou. Não é assim? Às vezes o padre escuta isso. Padre, meu marido era um homem bom. Meu marido era um cara legal. Meu marido era do bem. A cada vez mais um homem chato, tosco, ruim, caladão, ignorante. É igual a história lá da meia-noite vira abóbora. Um negócio, você fala, o que é isso? Para as mulheres também, viu? Então nós vamos sofrer daqui, no Piquiri. Eu falo, padre, é uma pessoa alegre, Deus o livre, eu não sei o que aconteceu. Gente, às vezes a gente olha para nós e a gente conclui isso. A vida está me estragando. A vida está me entortando, a vida está me pesando. Eu não tenho mais paciência com nada nem ninguém. Eu não tolero mais nada nem ninguém. A minha fé, Ele faz bem todas as coisas. Ele refaz as coisas. Nós ficamos bem feitos e bem acabados em Jesus. E essa é a misericórdia de Deus com você e comigo. Ter nos dado Jesus para a gente ficar bem feito. Ter nos dado Jesus para que aquilo que a vida foi tirando seja restituído dentro de nós. A nossa capacidade de ouvir, sem ter medo. A nossa capacidade de falar, de se expressar. Porque a nossa capacidade de ser gente está justamente nisso, né? O outro, Deus e o outro que entra em mim. E eu que saio de mim para o outro. Como é que eu vou ser gente se eu não escuto ninguém? Se nada do que é do outro, alegria ou tristeza entra em mim. Se nada do que é de Deus entra em mim, como é que eu vou ser gente? E se nada do que há em mim sai de mim? É isso que significa ouvir, significa falar. Como é que eu vou ser gente? Aí a gente vira animal. O que é um animal? Por mais que você ame o seu pet, ele é bicho. O que é um bicho? O bicho é aquele que é incapaz de acolher a palavra. Não adianta você conversar com um bicho. O máximo que você consegue é adoçar e adestrar instinto. Não é isso? Mas o animal, uma vaca, um cachorro, qualquer bicho que você imagine, o que é o animal? Eles até têm coração, têm rim, o sangue circula. Mas ele é incapaz de acolher o outro. E ele é capaz de sair de si para o outro. É por isso que nós não somos bicho. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Também por isso, a capacidade de acolher Deus. A capacidade de acolher o outro. Entra em mim, eu não sou surdo. Eu estou ouvindo e ouvindo bem. E a capacidade de falar bem. Sair de si. Sair de si. Por isso, meus irmãos, à medida em que a gente cresce na capacidade de ouvir a palavra, a nossa boca se solta. Você fica mais otimista, você fica mais convicto. Você passa a encontrar as palavras e os argumentos para explicar você mesmo e a vida que você não estava encontrando. Em Deus você encontra as respostas. Você cresce na capacidade então de expressar para fora de você até mesmo seu pecado, sua miséria, sua história, diante daquele que não tem nojo de nós. Saliva com saliva.
Mas tudo começa no ouvido. E nesse saber hoje então, minha gente, tem coisas que é entre Jesus e eu e Jesus, ninguém vai poder me ajudar. Tem hora que o outro me leva até na porta. Levaram o homem até Jesus, mas dali para frente, ou eu aceito ir no cantinho com Jesus, ou eu fico sem aquilo que só Jesus podia fazer por mim, por você e por nós. Então, minha gente, vamos olhar aí para as nossas multidões e vamos ver o que a gente pode fazer para ficar sozinho com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.